nós estivemos lendo sobre Paulo e sua conversão, e eu gostaria de falar alguma coisa a respeito do Evangelho que Paulo prega. Nós vemos aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando existia divisões nessa igreja, nessa assembleia em Coríntios. Essas divisões, uns dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Pedro, alguns até dizendo eu sou de Cristo, como se isso fosse fazê-los verdadeiramente de Cristo melhor do que os outros. Mas esse coração dividido fazia com que quando eles se reuniam em um lugar, existia grupos de pessoas. Alguns partiam o pão antes, comiam o pão antes, outros comiam demais, outros comiam de menos, e existia uma confusão tremenda. E quando Paulo vê essa situação, ele, no versículo 23 do capítulo 11, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então ele diz aqui: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele volta ao princípio das coisas nessa confusão. Também existia um outro problema nessa assembleia, além de outros vários. Um outro problema que existia era a respeito da ressurreição. Em outras cartas nós vemos que esse problema da ressurreição começou até a causar dentro da assembleia problemas sérios, alguns se apartando da verdade por causa disso. É o caso que nós lemos de Himeneu e Fileto, asseverando que a ressurreição já havia ocorrido. Aqui, em capítulo 15 de 1 Coríntios, que era o que eu queria compartilhar esta noite, com a graça de Deus, é que Paulo, quando vê o problema que existia entre eles, tinham dúvidas a respeito da ressurreição. Estavam alguns entre eles dizendo que não existia ressurreição de mortos. E para trazer essa verdade outra vez, ele começa a falar do que ele havia recebido. Capítulo 15, então, de 1 Coríntios. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Parar por aqui. Nós vemos que, uma vez que uma doutrina tão básica do cristianismo estava sendo colocada em perigo, porque estavam asseverando que não existia ressurreição de homens, os homens não ressuscitavam. E Paulo fala, visto que essas coisas estão assim, eu vou começar primeiramente pelo que eu recebi. Diferente aqui do que nós lemos em 1 Coríntios 11, ele não fala que ele recebeu isso do Senhor. Ele entregou o evangelho que ele ouviu, porque ele teve que ouvir o evangelho. Não foi Cristo que pregou o evangelho para ele. Nunca ninguém vai dizer que foi salvo porque Cristo em pessoa pregou o evangelho e só. Isso não acontece, porque Deus tem esse modo de fazer. Ele usa homens para pregar a sua palavra e as pessoas são salvas por essa palavra de Deus. Paulo recebeu o seu evangelho, eu creio, quando Ananias o visita e prega o evangelho para ele. Ele pode ter sido vivificado, e creio que foi, quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele recebeu vida ali. Mas existia a necessidade de que ele ouvisse o evangelho da salvação dele. Isso é baseado no que nós lemos em Efésios, podemos ler em Efésios capítulo 1, porque a fé vem pelo ouvir, não vem pelo que se vê. Fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, diz em Romanos. Mas em Efésios aqui diz, versículo 12, o finalzinho fala, Cristo. Versículo 13, em quem temos, e também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados. Paulo, quando ouviu que Cristo, aquele a quem ele perseguia, Jesus a quem ele perseguia, era o Cristo de Israel, tudo é esterco. Ele falou, agora, nada do que eu tinha tem valor. Cristo era aquele que ele deveria seguir. Ele ouviu o evangelho da salvação dele. Paulo teve que fazer isso. Ele teve que ouvir o evangelho da sua salvação. E aqui, no que nós lemos em Efésios aqui, é que, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, isso é um ponto muito importante. Cada um aqui que está ouvindo o evangelho da sua salvação, da sua própria salvação. Não existe salvação coletiva. Eu não posso estar aqui pregando o evangelho e esperar que todo mundo, a uma só, receba isso. Cada um tem que aqui pegar a verdade do evangelho e falar, Cristo morreu por mim. Não morreu pelo meu vizinho, não morreu pelo meu filho, não morreu pelo meu pai, pelo meu avô. Ele morreu por mim primeiro, eu tenho que falar. Lógico, ele morreu por todos eles, não estou dizendo isso. Mas cada um individualmente tem que chegar a um ponto na sua vida que tem que falar, Cristo morreu por mim.
quando ele ouve o Evangelho, ele só ouve quando ele é avivado. Essa palavra avivado na nossa palavra, vivificado, ela diz, é o novo nascimento. O homem só recebe o Evangelho se ele nascer de novo. Porque enquanto ele está em trevas, longe de Deus em pecado, ele está morto em seus delitos e pecados. Mas Deus comunica a ele vida através da palavra e do Espírito Santo, aplicando essa palavra à alma do homem, traz vida e ele ouve. Ouve esse Evangelho, crê nesse Evangelho e é selado. Então Paulo fala, isso que eu recebi, eu também anuncio. Vamos voltar lá então, 1 Coríntios 15. E o que foi que Paulo recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quão complicado é isso? Existe alguma coisa complicada aqui? Vocês entenderam o que está sendo falado aqui? Cristo, olha o que Paulo falou que ele recebeu. Cristo morreu por nossos pecados. Hoje nós vemos na infinidade de religiões que existem, o quanto o homem tenta sofisticar o Evangelho, tornando ele mais espiritual, mais talvez poético, usando às vezes coisas, efeitos especiais para tocar a emoção do homem. Tocar a emoção, tocar na parte emocional, tentar tocar, alcançar o coração do homem ainda em seus delitos e pecados. Quanto Pedro teve que falar para aqueles judeus no princípio? Quão profundo ele teve que ser para eles chegarem à pergunta: que farei para ser salvo? Quanto Paulo teve que falar para aquele carcereiro para ele chegar no ponto e falar assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? Não era nada tão alto que eles não conseguiam alcançar. A palavra era simples. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelo seu pecado. Quanta verdade tem aí incluída, só o Espírito Santo pode realmente trazer nos nossos corações. E essa noite, lendo aqui isso daqui, nós podemos transportar o que Paulo estava falando para os coríntios exatamente para nós. O que no princípio foi ouvido de evangelho é isso, que Jesus morreu por nossos pecados. Disso que se vê, que somos pecadores. Esse é o ponto principal e inicial de qualquer pessoa para vir a entender que ele precisa ser salvo. Que ele seja perdido. Se vocês, agora essa semana que vão ficar aí, vão na praia, vocês acham lógico, a todo momento que alguém entra na água, sair correndo alguém lá e falar: ô, vim te salvar que você está se afogando? Não, eu estou nadando aqui, gente. Enquanto ele não se sentir afogando, em perigo, ele não vai pedir por socorro. E ninguém maluco vai ficar pulando na água para tirar uma pessoa que está nadando, está se divertindo. Mas a partir do momento que aquele salva-vidas vê alguém lá afundando e gritando por socorro, esse sim vai dar graças a Deus de que existe o salva-vida ou alguém escutando ele. Vai correr e quando chega lá, vai tomar cuidado, porque ele vai estar em tanto desespero de ser salvo que ele vai se agarrar na pessoa e às vezes pode os dois se afogarem. Assim, o homem que não se sente perdido jamais clama por socorro. Bem que Deus está estendendo a mão, mas ele não quer. Ele não se acha perdido. Está bem assim, eu não estou perdido. Eu pecador, eu não sou pecador. Prestem atenção. Cada um aqui tem que chegar a esse ponto na sua vida. Eu sou um pecador. O que é ser um pecador? Alguém que está na cadeia, ou que matou alguém, ou roubou um banco. Qual é o tamanho do pecado que me coloca na condição de perdido? Supondo que um homem pudesse nascer e viver vários anos da sua vida sem sequer cometer um delito, ele é um pecador. Entendam que não é nada que você fez que te tornou um pecador, mas é que você nasceu pecador. Por isso a palavra nos diz: todos pecaram. Ele não diz: aqueles que cometerem pecados são pecadores agora. Não. Todos pecaram, não tem exceção.
Não tem exceção. O homem nasce pecador. O único ser humano que pisou essa terra sem ter pecado foi o Senhor Jesus. Porque ele não nasceu de um modo normal. Ele não nasceu da união de um homem pecador com uma mulher pecadora. Antes, ele foi gerado no ventre de uma mulher e nasceu sem pecado, sem relação com o pecado inicial de Adão. Isso é importante todo mundo entender. Nós somos pecadores porque nascemos pecadores. Somos descendentes de um Adão que caiu. E uma vez caído, todos, depois dele, receberam essa triste sina, morte. Deus não quer que o homem esteja nessa posição. E assim ele faz com que todos, como Paulo uma vez recebeu, primeiramente ele recebeu que Cristo morreu pelos seus pecados, assim hoje o evangelho tem que se começar por esse ponto. Nós somos pecadores, mas Cristo morreu por vocês, morreu por mim. Eu um dia ouvi esse evangelho da minha salvação e falei, não, Cristo é o meu salvador pessoal, eu quero Cristo como meu salvador. E fui salvo, selado com o Espírito Santo e aguardo apenas a manifestação dele para vir me buscar. E comigo, muitos que creem, que sei nessa sala, muitos que creem. Se não todos, a minha esperança é que sejam todos. Mas qual é a função de se ouvir o Evangelho, então? Se todos aqui se consideram salvos e creem em Jesus, qual é a função de eu pregar o Evangelho outra vez aqui? Muitos podem falar, escuta, não tem nenhum incrédulo aqui, para que o Evangelho? Olha o que Paulo faz aqui quando surge uma dúvida no meio da Assembleia. Alguém falando que não existia ressurreição. Não tinha ninguém falando que Cristo não era Salvador. Tinha alguém falando que não existia ressurreição. Então ele volta ao Evangelho. O Evangelho, muitas vezes, mesmo para o crente, é um ponto dele, de tempos em tempos, ele tem que voltar para o Evangelho e ouvir de novo o Evangelho da sua salvação. É bom ouvir de novo. Isso anima o que prega, porque cada vez que eu prego o Evangelho, eu ouço coisas que eu falo que também ajudam a mim. A cada um que ouve o Evangelho, outra vez e outra vez, quantas vezes eu vou ouvir o Evangelho? Quantas forem necessárias. Mas a cada vez que eu ouço, mais um pouco eu compreendo do que Deus é por mim e por cada um de nós. Assim, Paulo fala, eu vou repetir de novo essas coisas assim. É necessário repetir de novo. É necessário que cada um de nós ouçamos esse Evangelho. Não pensem vocês que depois de convertido, é só agora continuar indo na reunião, sentado lá e ouvir. Não. Tem mais uma coisa. Depois que você ouve o Evangelho da sua salvação, você passa a ser um difusor desse Evangelho da salvação. Você passa a ser também um que vai pregar, como Paulo falou, olha, primeiramente eu recebi o que agora eu estou passando para vocês. E eles vão passar para outros e para outros. E se alguém na rua perguntar qual é a razão da sua esperança, você não sabe responder o que é o Evangelho, você não sabe falar que todos são pecadores. Isso é importante nós ouvirmos vezes e mais vezes o Evangelho. Mas Paulo continua aqui falando que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Não é segundo as minhas opiniões, não é segundo a minha doutrina. Paulo não fala aqui que Cristo morreu segundo a minha doutrina. Tem uma parte na palavra que ele fala da minha doutrina, mas aqui ele não fala isso, ele está falando segundo as Escrituras. Por quê? As Escrituras são o canal de comunicação de Deus para conosco. Como eu posso saber que isso que está sendo anunciado aqui hoje é a verdade? Por causa das Escrituras. Se eu pegasse qualquer livro de filosofia aqui e fizesse pregar para vocês sobre essas filosofias, qual o efeito que elas teriam sobre vocês? Só teria efeito se o que eu estivesse falando dessa filosofia atingisse a parte emocional sua, batesse com alguma coisa que você está se identificando. E é isso exatamente que os homens hoje tentam fazer com o Evangelho. Usar o Evangelho de um modo que vá atingir os sentimentos do homem, naturais. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é aquele que diz assim, olha, todos pecaram. Aonde está aqui alguém que vai querer se identificar com uma coisa assim, negativa? Todos estão mortos.
Peraí, ele vem falar de vida e fala que todo mundo está morto? Exatamente isso. Esse é o Evangelho. Começa anunciando que todos pecaram. Mas não para aí. Ele continua falando. Cristo morreu segundo as Escrituras. Então as Escrituras são a base daquilo que pregamos. E as Escrituras, além de ter Deus mesmo como o autor dessas Escrituras, a sagrada palavra que nós temos, e o Espírito Santo, ele fala que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Hoje é muito comum, nós passamos por esse período de final de ano, em que todo mundo para e se move em torno daquele menino na manjedoura. Muitas partes do mundo você passa, é aquele clima de Natal, né? Comemorando, celebrando o nascimento de Jesus. Eu não estou desmerecendo o nascimento do Senhor Jesus, mas se ele tivesse nascido e vivido nesse mundo aqui, como qualquer homem normal, e tivesse morrido de uma morte natural, e tivesse ficado só nisso, ele não seria absolutamente nenhuma necessidade para nós. Mas não foi isso que aconteceu. Diz as Escrituras que Cristo morreu por nossos pecados, que ele foi sepultado, mas que ele ressuscitou. Como falava-se lá em Coríntios que não existia ressurreição, ele traz então o Evangelho. O que o Evangelho pregou para vocês? Qual foi o Evangelho que vocês ouviram? Que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras. E se não bastasse o testemunho das Escrituras, diz aqui, e foi visto por Cefas, depois pelos 12, então Pedro, depois os outros viram. Foi visto também uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Ele está falando de pessoas dando testemunho de que Cristo morreu e ressuscitou. E por último ele fala dele, e por derradeiro de todos, apareceu a mim. Como nós falamos, foi falar na reunião, Paulo viu o Senhor Jesus não só ressuscitado, mas assentado à direita de Deus. A posição em que Paulo teve conhecimento do Senhor Jesus foi essa. E ele dá o testemunho disso. Pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda a verdade é assentada. Nós temos Pedro, os 12, mais de 500, depois Tiago junto, depois, finalmente, Paulo. Todos dando testemunho de que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele subiu aos céus e agora está à direita de Deus. Mas, o menor dos apóstolos, que nem era chamado digno de ser chamado apóstolo, porque ele tinha perseguido a esse a quem agora ele trabalhava, pela graça de Deus se tornou naquilo que ele era. A salvação é por graça. É pura graça de Deus alcançar o homem pecador e salvá-lo. Assim como eu falei que todos nós somos pecadores, Cristo morreu por todos nós. E Ele quer que todos recebam vida. Ele quer que todos sejam salvos. Enquanto Paulo andava na sua ignorância, perseguindo a igreja de Deus, julgando estar fazendo aí a obra de Deus, ele continuou no seu caminho. A partir do momento em que essa luz brilha ao seu redor, e ele ouve do Senhor Jesus o chamado, se ele falasse, não, eu não quero seguir esse caminho, seria possível isso? Certamente seria. Se Paulo ali naquela hora falasse, eu estou cego, mas eu quero continuar cego e acabou, eu não quero mais nada de religião, eu quero ficar na minha. Seria possível? Seria. O homem pode rejeitar isso. Mas não era esse o propósito de Deus. Ele quer que todo homem se converta, que creia em Jesus como Salvador. Quantas vezes na sua vida você já ouviu isso? Na de Paulo, foi uma vez só que ele ouviu para se converter.
às vezes, nós somos meio duros de ceder e temos que ouvir vezes e mais vezes. Sentamos aqui na cadeira desde pequenininho com nossos pais e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos e não nos decidimos. Mas é um pedido urgente, de urgência que eu faço agora. É agora, é já, que tem que chegar essa solução para o seu problema. Porque vocês estão diante de um problema. Se todos pecaram, nós estamos diante de um grande problema. A morte nos espera. Não é a morte física aqui de morrer como todos um dia podem enfrentar isso, né? A morte e pagar imposto são duas coisas que nós não vamos escapar na nossa vida, né? A morte está aí, gente. Como nós vamos fazer? O que eu posso fazer para escapar disso? O carcereiro, a história de Paulo, que estava lá no cárcere, quando ele ouviu do Evangelho, falou assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa deve ser a pergunta de cada um aqui. Não depende da idade, não depende da posição, não depende da cor da pele, do nível social, não depende de nada disso. Depende de uma coisa em que todos nós estamos juntos. Você é um pecador e precisa de salvação. Deus clama dos céus querendo que todos se salvem, que nenhum pereça. Não rejeite esse evangelho. É uma coisa que nós, às vezes, levamos assim meio de aquele jeitinho nosso de levar, empurra para mais tarde, talvez não seja tão urgente agora. Eu me recordo, quando eu me converti na faculdade, e tinha um amigo meu de Campinas, que a gente sempre viajava junto, e quando eu me converti, eu preguei o evangelho para ele. Falei do evangelho, e ele ouviu atentamente, para minha surpresa, ele ouviu atentamente o evangelho. Falou, muito interessante isso que você falou, nunca ninguém tinha falado do evangelho assim para mim. Só que, eu estou com 20 e poucos anos de idade, eu sou novo ainda. Eu vou esperar até quando eu tiver mais velho, já não tiver mais muita coisa para fazer, vou aproveitar a minha vida e depois, no finalzinho, eu me converto. Louco, diz a palavra, louco. Hoje à noite pedirão tua alma e o que tens está reservado para quê? Nas conferências em Burbank agora, o irmão lá estava pregando o evangelho, o John Camp, e ele narrou que ele estava em Porto Alegre junto com a Elinor, esperando o voo para São Paulo. E no hall, ficam todos juntos, né? Que vai sair os voos. E o voo que saía 1 hora antes do deles para São Paulo, as pessoas já estavam ali esperando para entrar no avião. E ele distribuiu o folheto, como vocês já conhecem. Impossível ele não fazer isso. Ele distribuiu o folheto. Ele falou do evangelho para todos. Esses 180 e poucas pessoas entraram no avião. E foi esse avião que não conseguiu frear no aeroporto de Congonhas e todos morreram. E ele falou, quantos deles que ouviram o evangelho, porque todos ouviram, ele estava ali no saguão dando para todo mundo o evangelho. Quantos deles levaram a sério o que ele estava falando? Bom, na eternidade nós vamos saber, mas aqueles que não ouviram, perderam o trem, morreram. Não sobrou nenhum. Nenhum sobrou. Mas eles tiveram a chance. Todos ouviram do evangelho. Todos nós ouvimos pelo menos uma vez na vida o evangelho. E não me venham com essa história de perguntar do índio no meio da floresta. Por quê? Não é. E o índio que está lá no meio? Uma vez uma pessoa perguntou, eu preguei o evangelho na faculdade, e o cara falou assim, mas você está falando que só pela fé, só de ouvir o evangelho que é salvo, só de ouvir que Cristo que salva, e aquele índio no meio da selva? Eu perguntei, você conhece a Bíblia? Eu nem leio e tal. Então, se você ler a história de um certo eunuco etíope, que estava andando no deserto, lendo as escrituras e não entendia nada, Deus pegou um homem de lá, levou ele até esse homem, e ele correndo do lado, viu ele lendo
Você entende o que você está lendo? Não tem ninguém que possa me explicar. Ele parou a carroça, ele subiu, explicou, ele falou assim, nossa, o que impede de eu ser batizado? Desceu, batizou e o Espírito Santo tirou Filipe dali e ele continuou gozoso lendo as Escrituras. Se tiver uma pessoa para ser salva lá no meio da selva, vai haver um Filipe transladado para lá e pregar o Evangelho. Tenho certeza disso. Ninguém vai sair sem ouvir o Evangelho. E mesmo que não haja um Filipe, em Romanos nos fala daqueles que, pelas coisas que se vê, a natureza, ele é indesculpável se ele não acreditar se ele não ouvir desse Evangelho. Porque um dia declara outro dia a sua glória. Então hoje, o Evangelho que eu queria deixar para vocês aqui, que é a urgência de se converter, porque realmente nós não sabemos o nosso próximo minuto de vida quando vai ser. Eu sempre falo, quando eu prego lá em Limeira, todo mundo aqui sabe o dia do nascimento? Alguém aqui não sabe que dia que nasceu? Tem alguém? E o dia da sua morte, quando vai ser? Alguém sabe? Também não. Ninguém sabe. Nós sabemos o dia que nós nascemos, mas nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não temos uma identidade que está estampado lá, nascido aos tanto, vai morrer aos tanto. Não está isso, não tem isso. Nós não sabemos o nosso dia. Por isso, o Evangelho tem a apelação de hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, sim, hoje você deve crer. Crê no Evangelho da sua salvação. Cristo morreu por você. Não morreu por um grupo de pessoas escolhidos. Morreu por todos. E hoje ele anuncia a cada um essa salvação gratuitamente. Quão sofisticada tem que ser essa pregação? Quão profundo tem que ser minhas palavras para tocar o seu coração? Pode ter certeza que os corações são atingidos pelo poder e pela graça de Deus que atinge cada um e fala com cada um. E ainda que você vire as costas para essa luz que irradia dos céus, essa luz continuará brilhando nas suas costas. Porque ela não vai se apagar. É Deus mesmo que convida. Não rejeite a um convite tão importante. Eu creio que se aqui hoje, vocês todos sentados aqui nesse salão, entrasse o nosso presidente aqui e falasse, olha, eu convido hoje todos vocês para ir no restaurante mais importante aqui da cidade, eu vou pagar para vocês. Vocês todos vão ter jantar de graça. Eu, o presidente, estou falando. Alguém ia duvidar disso? Alguém ia dar desculpa e falar, não, olha, melhor não, porque talvez eu não goste da comida. Alguém ia falar isso? Ah, não estou com fome agora, viu, Lula? Pode ir embora. Não. Seria uma honra, mesmo que não comesse nada, só o fato de estar lá sentado com o presidente. Né? Talvez para alguns não. Mas alguns presidentes ele não vai querer sentar com ele. Mas é um exemplo, alguma pessoa importante. Quem vocês consideram importante? Imagine alguém na vida de vocês que vocês considerem importante. E essa pessoa venha e te convide para passar com ele uma vida, um tempo. Você vai negar esse convite? Bom, a pessoa mais importante que já pisou a face dessa terra, o Senhor Jesus Cristo, te convida. Não rejeite. Assim, o Evangelho pregado mais uma vez, o Evangelho da sua salvação, ouvido, não deve ser rejeitado. Por quê? É a chance que Deus está dando ao homem de salvação. Que todos pecaram, isso é incontestável. Que todos estão condenados, sem sombra de dúvidas. Porque mesmo que o homem negue, a palavra de Deus permanece sempre a mesma. Mas Deus está dando uma chance a cada um para que se converta dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Ouvindo o Evangelho da sua salvação e crendo, você é selado. E essa é a bênção que nós vemos, que Paulo começa a falar sobre a ressurreição de Cristo. E no falar nisso aqui,
ele começa, se vocês prestarem atenção nesse capítulo aqui, eu acho um dos capítulos mais completos com respeito ao que é o plano de Deus para com o homem. Porque aqui ele vai falar desde o começo, que é Cristo morreu pelos nossos pecados, ele vai passar pelo período da graça, ele vai passar pelo milênio, até o estado eterno das coisas. Porque se você crê hoje em Cristo Jesus, você está convertido. Você sabe o que significa a palavra converter? Se vocês estiverem andando na estrada, se vocês verem conversão à esquerda, o que significa dizer isso? Mudança de direção. Mudança de destino, gente. Conversão significa mudar o seu destino. Sabe qual era o seu destino? O inferno. Sabe o que Deus está falando para você? Converta-se, ou seja, mude o seu destino do inferno para os céus. Qual é a garantia de que isso é verdade? Porque teve um que fez isso no meu lugar já. Ele foi na frente para mim. É como se eu chegasse e falasse assim, essa estrada vai para onde? Ah, não sei, nunca ninguém andou nela. Aí você chega e fala, e essa estrada vai para onde? Ah, essa daí é fácil. Teve uma pessoa que foi e ela está lá e já falou que é ótima a estrada. Você vai com mais segurança, não vai? Eu fiz isso. Quando estava pensando em vir para Florianópolis, falaram para mim, a estrada está horrível. Tem um trecho ali da serra que é horrível. Pronto, já foi o suficiente para pensar em vir de avião. Porque entre estrada e avião, acho que o avião é mais seguro. Mas se alguém tivesse dado testemunho para mim, a estrada está uma beleza, gente. Está com 3 pistas de cada lado, não tem buraco, não tem nada, está ótima. Você não iria com mais tranquilidade pegar essa estrada? O que Deus está falando para você é o seguinte, olha, você tem que mudar de destino, e o seu destino tem que ser agora o céu. Mas já foi um na sua frente, para você. Ele abriu esse caminho para você. E é um caminho tranquilo, seguro e certo. A eternidade com Deus. Como eu posso ter certeza disso? Bom, se Cristo não tivesse ressuscitado, se não existisse ressurreição de mortos, Cristo não tinha ressuscitado. E se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos as mais miseráveis das criaturas na terra. Isso que Paulo estava falando. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Foi visto, foi testemunhado por vários, e hoje ele está lá nos céus, à direita de Deus. Eu, esse pobre instrumento desse evangelho, estou anunciando para vocês aquilo que um dia eu recebi também. Agora eu transmito para vocês. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele está lá nos céus agora, chamando cada um para que se converta, mude o seu destino da condenação eterna para a vida eterna com Deus. E isso é Deus mesmo falando, através de sua palavra, das Escrituras. Que o Senhor possa abençoar sua palavra, porque a cada dia que passa, o tempo que para nós corre é implacável. Tá? Cada vez, vocês já viram essas coisas de contar o tempo, que é ampulheta? São grãozinhos de areia que fica caindo. Cada grãozinho que caía, contando o tempo, né? Na ampulheta, você virava assim, e quando completava, ele continuava caindo, né? Para nós, o tempo, eu não posso fazer, a hora que acabar a areia, fazer ela voltar para cima e começar o tempo. Eu tenho que virar a coisa. O relógio está lá passando os segundos, cada vez que você vê aquele ponteiro do segundo mexer uma vez, você fala, olha, passou 1 minuto, 1 segundo, e eu nunca posso mais voltar esse segundo. Qualquer coisa errada que eu fizer aqui, fica feito. Eu não tenho que voltar atrás e desfazer. Mas tem uma vantagem de tudo isso no tempo. Qualquer coisa certa, decisão certa que eu tomar agora, ela vai continuar valendo. Hoje, se você crê no Evangelho da sua salvação, você está selado. Isso é uma decisão que você toma agora para a vida eterna. Para todo o tempo. E o tempo para nós passa a ser apenas contado ao contrário agora. A partir do momento que eu crio em Jesus Cristo, a contagem de tempo para mim continua sendo. Pergunto para mim, quantos anos você tem, Lineu? 55. Quantos anos você vai ter quando morrer? Não sei. Mas eu digo uma coisa, eu conto o tempo ao contrário agora. Eu falo assim,
um minuto mais perto do Senhor. Cada vez um minuto mais perto. Um dia a menos, 2 dias a menos, 3 dias a menos. A contagem é regressiva agora. Nós estamos esperando a vinda de Cristo para nos levar daqui. Essa esperança do cristão é que o mundo não tem. E que nós podemos ter. De que o tempo que passa para nós agora é tempo que se aproxima do nosso destino, não que nos afasta do nosso destino. Se nós quisermos um destino que seja os céus, decidimos agora. E talvez o próximo segundo, eu nem vai estar falando mais aqui, nós vamos estar lá em cima gozando de tudo isso. Mas certamente o tempo é implacável, mas para nós é uma bênção. Cada minuto que passa, mais próximo eu estou de estar com o Senhor. Cada um aqui pode ter essa mesma esperança, porque Deus mesmo garante para nós isso, pelo fato de que Ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. E esse filho não ficou na sepultura, ressuscitou, está agora nos céus, de lá chamando a todos que venham. Vamos dar graças?